Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia, que é pura política. Vamos discutir aí os fatos que marcaram essa semana e Goiás realmente esteve aí na ponta política essa semana, né? 2 visitas da presidente Dilma Rousseff, né? Dias seguidos aqui em Goiânia e outro dia em Anápolis. E tivemos um fato assim que realmente marcou, né? Marcou essa semana, que foi a desistência de Júnior Friboi à pré-candidatura pelo PMDB. E também nós tivemos aqui outra visita ilustre, né? Que foi de Eduardo Campos, do PSB, que esteve acompanhando um grande evento da área de construção aqui na cidade. Aproveitou para falar um pouquinho de política e é o que nós vamos discutir hoje. Pelo menos é o ponto inicial, né? O pontapé para a nossa discussão de hoje. E eu estou recebendo, como todos os domingos, o jornalista aqui da Rede Fonte de Comunicação, Marcelo Heleno. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo, Marcelo. Ok, obrigado, Luzeni. Um abraço a você que está em casa. Agradeço aqui aos nossos convidados, Laó, Lazão e o Jonas, nossos ouvintes de todos os dias vieram acompanhar o Politeia também. Boa noite, obrigado pela companhia. Vamos para o debate e para o embate. É verdade. Hoje nós estamos recebendo aqui o cientista político Jones Matos, ele que é parceiro aí da Rede Fonte de Comunicação, né? Sempre está conosco, trazendo uma visão a respeito da política aqui no estado de Goiás, uma visão também nacional e até internacional. Lembrando que hoje teve visita do Papa a Jerusalém, hein? Foi realmente histórico o dia de hoje. Jones, boa noite, seja bem-vindo. Vamos discutir política aqui hoje. Boa noite a todos, boa noite ao Marcelo, ao Fred, a você. A gente está sempre aqui no Sistema Fonte conversando com os telespectadores. Enfim, a todos, boa noite. Vamos fazer aqui um bom debate e discutir um pouco do que acontece na política local e também na política nacional. Para nos ajudar nessa análise também o jornalista lá do jornal Opção, ele é jornalista político, né? Escreve para a edição Editoria Política, que é o Frederico Vitor. Para a gente é um prazer recebê-lo, espero que venha mais vezes hoje, né? Estreando aqui com a gente no Politeia. E é claro que você acompanha e vai com certeza trazer para a gente muita coisa boa, né? Do mundo político. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Receber esse convite de vocês. E vamos discutir política, né? Vamos. Não se fala em outra coisa essa semana, né? É verdade. 3 fatos, assim, que geraram realmente muitas discussões na cidade de Goiânia, aqui no estado de Goiás também, né? E eu já vou começar perguntando aqui para o nosso analista, né, Jones Matos, o que ele acha que representa essas 2 visitas da presidente Dilma Rousseff. Primeiro, ela veio aqui, né, nesse grande evento também, que trouxe os 2, né, a presidente e o presidenciável Eduardo Campos, né, esse evento da construção. E depois ela foi até Anápolis para poder inaugurar, depois de 3 décadas, né? Quase 30 anos, né, Marcelo? Essa primeira etapa, né, da Ferrovia Norte-Sul, que ela mesma colocou como sendo a coluna vertebral para o desenvolvimento do estado de Goiás e também para o Brasil. O que significa? Vamos tentar entender um pouquinho essas 2 visitas da presidente, que inclusive esteve bem do ladinho, né, do governador Marconi Perillo. Bom, o Aécio também esteve aqui, né? Só que foi uma visita rápida ao governador lá em Anápolis, né? Então foi uma semana badalada, né, a presença de autoridades. Isso faz parte de uma agenda que quem é candidato, como ela é pré-candidata à reeleição, tem um calendário que vai até dia 30 de junho, precisa entregar obras que estiver pronto, enfim, vai ser quem é candidato à reeleição está fazendo isso, e o Marconi também vai fazer isso até o dia 30, né? Porque depois disso não pode mais participar de nenhuma inauguração ou coisa do gênero, né? Porque isso caracteriza campanha eleitoral. Então, nada mais é do que o cumprimento de uma agenda, de certa forma é histórico essa entrega da Ferrovia Norte-Sul, mesmo com todas as contestações, né, com os problemas que tiveram, denúncias de corrupção, idas e vindas, né, nós tivemos muitos problemas com essa construção e é lamentável que por mais que eu ache positivo, a gente fica analisando que houve um erro histórico do Brasil em não ter investido em ferrovias na década de 50, priorizou a construção de rodovias. Ao contrário, né? Ela deixou destruir, acabar com grande parte, né, dessa malha que a gente tinha. E outro detalhe da Ferrovia Norte-Sul, no meu entendimento, é porque ela não vai carregar pessoas. Não. E, quer dizer, isso, para mim, é uma coisa que daqui
Nós já devíamos estar pensando nisso. Essa ferrovia deveria, como é na Europa, né? A Europa tem quantos anos que tem ferrovia? Elas carregam pessoas também, né? Não é só a produção agrícola, minérios, né? E commodities, etc. e tal. Então, acho que esse talvez é o grande erro desse empreendimento, dessa construção importante, claro, sobretudo para um estado como o nosso, né? Mas ela deveria avançar muito mais, deveria ter um outro foco também, que era ter pessoas, né? Transportar pessoas, né? Acho que era essa a questão. Pois é, Fred, você acha que deve significar alguma coisa politicamente, né, essa visita? O que a gente pode entender, né, que para o PT teve de importância? Olha, para o PT, Anápolis tem um simbolismo porque é a cidade de um pré-candidato ao governo do estado de Goiás, que é o Antônio Gomide. Um prefeito muito bem avaliado de lá, né? Ganhou no segundo turno, muito bem votado. Mas, a princípio, eu não vejo assim que a presença da Dilma venha favorecer mais o PT, digamos assim, a nível nacional. É mais uma visita mesmo é uma agenda, né, da presidente, mas não vejo por esse lado também, não. Marcelo, eu vou chamar você aqui para a conversa, porque a gente viu aí que durante o discurso de Marconi Perillo, né, num dos eventos, quando ele cita o nome lá em Anápolis, né, quando ele cita o nome de Antônio Gomide, algumas pessoas se levantam, né, e o afrontam e batem palmas, né? Quer dizer, até interrompendo o discurso dele. Vai ser esse clima que a gente vai ver daqui para frente? Olha, depende da postura de cada candidatura, de cada campanha e tudo mais. E as pessoas têm que entender que isso, eu não sei se o Fred e o Jones concordam isso, mas está ficando demodê, isso aí não dá muito resultado. A imagem, o que deu repercussão, o que deu imagem, aí, gostem ou não, foi o Marconi tendo uma postura que é republicana, isso, e ao mesmo tempo elogiando e trazendo Dilma para uma posição igualmente republicana. E saíram os dois com o mesmo discurso, bem afinadinho, como se fosse do mesmo partido. Olha, temos diferenças, sabemos que temos essas diferenças, mas precisamos unir esforços e construir algo em favor de Goiás. Foi isso que saiu é essa a impressão, não sei se vocês têm a mesma, mas a impressão que tem é essa. Agora, montar uma claque apenas para atrapalhar o discurso, seja do governador ou da presidente, simplesmente por questões político-partidárias, isso a tendência é que não funcione. Não funciona, realmente concordo com você, Marcelo. A presidente e o governador, eles deram um exemplo, acho que poucas vezes visto, né? De diplomacia. De espírito republicano, o eleitor quer isso. Não só todo cidadão brasileiro, né, quer ver esse tipo de comportamento dos seus representantes, dos seus governantes. E eu acho que nota 100 para o governador Marconi e para a presidente também. Mas, Jones, eu acho que... E aí tem uma diferença, que é anos-luz. Cada um a seu tempo, a sua hora, em sua raia política. O Marconi e o Íris estão à frente de qualquer político em Goiás. Se o Íris fosse lá, ele chamaria a atenção do mesmo jeito. O que aconteceu, que os outros, especialmente o Gomide, que tem essa responsabilidade de ser o pré-candidato PT, os apoiadores da Dilma, parece que ficaram sem ter o que fazer lá, certo? E não acharam espaço, simplesmente não acharam espaço para aproveitar a oportunidade de aparecer e aparecer bem ao lado da presidente. Quem roubou a cena, quem fez as fotos, quem apareceu na cobertura foi o governador, que é adversário. Presidente, essa situação da Dilma e as candidaturas, vocês citaram aqui o caso do Gomide, à medida que há uma tendência desta eleição ser muito disputada, e eu vejo que há uma tendência de problemas na candidatura da Dilma. E as candidaturas do PT no Brasil inteiro vão ter esse problema também. Se o Gomide acha que vai ser uma situação tão simples, que vai ser um processo em que, de repente, estar ao lado da Dilma poderá não ser benéfico. Se você pegar hoje a análise, a gente tem analisado muito pesquisas no Brasil inteiro, e eu tenho acompanhado alguns cenários, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o Tasso está mal, situação ruim, o prefeito de São Paulo ruim, o governador da Bahia, nem candidato tem na Bahia. Né? No Ceará não tem candidato, o PT está com uma dificuldade tremenda, a não ser o governador do Acre, que está com facilidade. O resto, no Brasil inteiro, o PT está com dificuldade. E à medida que a campanha for acirrando e a Dilma vai ser
verdadeiro, né, quer dizer, um salve-se quem puder. Eu acho que, de repente, se a Dilma ela não recuperar seu prestígio, a sua, digamos, os seus índices de pesquisa, da pesquisa não voltar ao que foi no passado, ela tentar recuperar, e eu não vejo um cenário muito favorável, talvez as candidaturas do PT não possam ter tanto êxito assim. O Gomide pode ter problemas nesse processo. E aí tem uma diferença de perfil também. Quando o presidente Lula, candidato à reeleição, esteve aqui, ou bancando a candidatura de Dilma, ele desenvolveu uma agenda política paralela à agenda administrativa. São dois... Coisa que por opção ou por incapacidade, por medo, seja lá porque a Dilma não fez. A Dilma não faz política. Ela vem aqui, ela não visita o diretório, ela não faz reunião, ela não faz política. Aliás, ela veio, a gente nem sabe por que ela veio, porque estava aí dito que ela talvez nem viria, né? Mas a abertura do encontro da construção civil, por exemplo. É um evento nacional, que é tradição, o presidente está na abertura, ela veio a Goiânia pelo encontro, não foi para Goiânia. E havia uma expectativa... Mas podia aproveitar o momento, né? Sim, mas aí é que está. Havia a expectativa dela aproveitar esse momento da construção civil e lançar a nova etapa do Minha Casa Minha Vida, que ela decidiu não lançar aqui. Ela disse que tem problemas técnicos, que não sei o quê, e resolveu não lançar aqui. Mas ela veio e foi para o encontro, não foi para o Goiânia. Quanto aí, tudo bem, mas a ferrovia Norte-Sul em Anápolis, não, é uma obra do governo federal. Ela que tomou conta de tudo. Não se justifica não ter tido, volto a dizer, essa agenda paralela. Era um dia, assim, que normalmente, uma visita do presidente em qualquer lugar no país, é um dia para ficar por conta do Estado. Eu já acompanhei faz o ato administrativo e tudo mais. Porque isso é praxe, né? Quer dizer, você vai no local... O político, no caso, vai no local, né, Fred? Isso. E lá ele aproveita para conhecer o povo, para pegar na mão, inclusive, para dizer, oi, eu sou a Dilma, né? Exatamente. E isso não aconteceu. Isso pode ser prejudicial se ela continuar com esse distanciamento. E agora até a gente vai tratar daqui a pouco, né? O PT perdendo bases, né? Bases em sindicatos, por exemplo. Olha, esse distanciamento vejo como natural, porque ela não tem, digamos, a popularidade que o Lula... Mas o PT sempre foi povo. O PT sempre veio das bases. Marcelo falou em perfis diferentes. Né? Ela tem um perfil totalmente diferente. Né? Ela visitou Anápolis, até que, enfim, inaugurando a Ferrovia Norte-Sul, que levou quase 30 anos para ser inaugurada. Lembrando que... Dia que se passar, não vai operar agora. Não vai operar agora. Isso, lembrando ao telespectador que os Estados Unidos, no século XIX, ele ligou a costa leste e a costa oeste com a ferrovia. E agora aqui no Brasil já leva 15 anos para fazer uma ferrovia assim de... Mas levou 15 anos por conta da corrupção também, né, gente? Foram milhões jogados aí, né, nos bolsos de corruptos. Mas, voltando à sua pergunta inicial, esse distanciamento da Dilma com o povo, nesse exato momento, eu acho que vejo até como... assim, uma tática para eu acho que não ferir aquela questão de pré-campanha, misturar pré-campanha com campanha. Mas que é natural, porque ela não tem a mesma simpatia que tem o presidente Lula. Mas eu acho que durante a campanha isso pode mudar. Né? Depende da... O problema aí, Fred, é que distancia muito o discurso que é local. Isso. Existe um grupo de partidos, um grupo político aqui, defendendo nós temos que ficar juntos, porque nós estamos apoiando a Dilma, queremos a reeleição de Dilma. E ela não dá retorno, a articulação dela não dá retorno, não dá respaldo. Tem feedback. Esse grupo fica falando sozinho aqui. E eu vou discordar de você, Fred, que acho que há um problema maior, coisa que eu tenho conversado com o Jones aqui rotineiramente na rádio, há uma crise de representação no país. A Dilma fica distante, não é só porque o perfil dela é assim, é porque ela não está envolvida com a massa mesmo, com os problemas do cidadão comum. É a única? Não é a única, não. O grande problema que o Marconi tem na reeleição é a rejeição que ele tem, que passa também por esse distanciamento da população. A classe política, nós estamos vendo agora aqui essa cisão entre sindicatos, isso é crise de representação, crise de representatividade. Nós precisamos rever esse modelo. O que vocês acham que está acontecendo? Porque... os políticos hoje podem entender que eles estão com medo do povo, não querem chegar perto. Por quê? O que está impedindo o político de estar perto ali do Lazão que está aqui com a gente, né? Pegar na mão e falar, oi, como vai, tudo bem? E o povo gosta de dar um abraço, tirar uma foto, né? Não que eles sejam superstars, né? Mas assim, as pessoas gostam de ter, olha, esse é meu líder, né? De guardar uma recordação. O que é que está acontecendo? O político está com medo, Fred? O que você pensa?
Olha, no caso da Dilma, eu vejo que seja questão de protocolo. É a presidente da República, é uma agenda da presidência da República. O Marcelo está certo, realmente a Dilma não tem essa proximidade, principalmente aqui em Goiás, né? Ela ficou muito distante, a gente viu por imagens ela chegando lá numa locomotiva, ao lado de algumas autoridades, e o povo ficou ali, né, mantendo uma certa distância dela. Precisa, assim, de uma proximidade? Precisa, mas eu acho que nesse caso aí, eu acho que era questão de protocolo da presidência da República. Pois é, o Johnny já falou que esse fato de a Dilma estar aqui, de ela, de repente, não estar sendo tão popular, pode prejudicar outros governos ou pretensos governos, né? Pretensos governantes. Para Gomide, né? Antônio Gomide, que é o candidato, né, do PT, até agora o pré-candidato do PT aqui em Goiás, deve ser quem vai disputar a eleição. Significou alguma coisa de positiva essa visita dela? Eu acredito, do ponto de vista da candidatura do Gomide, nada. Absolutamente nada. Não fez diferença. Fez a menor diferença. Mas era o momento que ela poderia ter utilizado, e ele também, ela né? poderia, mas ela não faz isso em nenhum lugar do Brasil, né? O governo da Dilma padece disso. O Congresso Nacional é um exemplo. Ela tem dificuldade de construir maioria. Fez maioria na base da cooptação, né? De setores que têm situações bastante delicadas. Você veja a situação de partidos como o PR, o PTB, etc. Muito problema no Congresso Nacional. Não tem uma base sólida, né? Uma base que todo dia você tem problemas. E esse é o comportamento da Dilma em todo o governo. Ela não faz política, né? Ela toca o governo, né? Gerencia, faz aquelas articulações, mas a política que tem que ser feita, ela não consegue operar, né? E aí ela tem tido muita dificuldade no Congresso Nacional e vai ter na construção da aliança para dar sustentação à sua reeleição. Só lembrando, a prioridade eleitoral traçada pelo PT para esse ano é, número 0, reeleição da Dilma. Isso. É acima de tudo. A outra meta era fazer o poste escolhido atende pelo nome de Alexandre Padilha como governador de São Paulo para dar uma lição para acabar com o PSDB. Isso. Na mesma direção, vencer a eleição de Minas com Fernando Pimentel para acabar com a raça do Aécio. Não é fácil. E as outras, que eram as reeleições do Tarso Genro no Rio Grande do Sul, Tarso já está sendo largada à própria sorte, e de Jacques Wagner na Bahia, Jacques Wagner caiu fora, nem candidato à reeleição é. Então sobra mesmo, e esse negócio de Minas também é uma bobagem. Essa é bobagem que não Federal também, né? Não, mas o Agnello também está sendo largada às traças também. A prioridade mesmo nos estados é São Paulo. O resto é se der. E é por isso que a tendência hoje há um movimento do PT apoiar o PMDB onde puder no Brasil para evitar qualquer tipo de coisa. Pode acontecer em Goiás. Vocês ainda acham que pode mudar esse cenário aí, Gomide, mesmo tendo deixado a prefeitura de Anápolis voltar atrás? Sobretudo se o Íris passar a ser o candidato. Pode. Muda. Olha... Que era um acordo, né? Dizem as más línguas na política que era um acordo anterior. Sim, a imagem do Gomide nesse evento lá em Anápolis, da Ferrovia Norte-Sul, assim, foi muito discreta até demais, um pré-candidato. Agora, essa questão da candidatura de Gomide está em risco? Sim, está sim. Né? Dependendo das conjunturas, o PT Nacional, junto com o PMDB Nacional, eles podem sentar e podem acordar que tanto o PT quanto o PMDB vão lançar um candidato único, uma chapa só. E o Gomide ficaria com o quê, Fred? O que você pensa? Aí é que tá, né? É cedo para a gente aqui fazer algumas previsões, mas pode ser vice ou Senado, está tudo em aberto. Né? Ainda não... Isso aí é mais à frente que vai ser definido. O problema é que o PT não tem partido nenhum. Teve o PROS que anunciou, mas é um anúncio assim que... Estranho, né? Que pode ser revisto, porque o PROS está conversando com outros pré-candidatos. Também o PT não agregou... A pré-candidatura do Gomide não agregou nada ao PT. O PT vai... os históricos que nós temos em Goiás de chapas puro sangue, sem misturar, não são... A última tentativa, me parece que foi de candidato com certa estrutura, foi Demóstenes Torres, pelo DEM, em 2002, se não me engano, e foi uma tragédia eleitoralmente. Jones, a gente pensando aqui em história, né, política no Brasil, eu estou sentindo que dos últimos tempos de cobertura, não tenho muito tempo assim de profissão, são 15 anos, mas nesses últimos tempos, para mim, é a eleição mais indefinida até agora que eu participei. Porque, assim, antes a gente tinha nomes já que surgiu,
pessoas que nasciam e outras que continuavam na política, mas assim, existiam nomes já pré-definidos e agora a gente não está vendo muito disso, né? Quer dizer, está nessa vai, não vai, não é. E por quê? Quer dizer, historicamente, pelo que você conhece da política, o que está acontecendo? Você fala em nível estadual, nacional? Nível estadual, né? Estadual, porque nacional a gente já tem alguns nomes. Mas, na verdade, em Goiás você tem um histórico de uma polarização entre o PMDB e o PSDB. É histórico isso, né? Você nunca consegue, nas últimas eleições aí, depois do período de redemocratização do país e as eleições que nós tivemos, você pode fazer uma análise de todas elas, sempre teve essa polarização. E o PSDB está no poder, né? Tem o grupo do governador Marconi, está no poder aí há quase, vai fazer 20 anos, né? Praticamente, se você contar também o governo do Alcides, que também foi um governo que foi patrocinado e bancado. 16 anos. Né? Foram 16 anos, dá 16 anos. Então é um tempo que o PMDB ficou antes no poder, né? Com o Willis de 82. Depois o Marconi veio e fez esse processo de ruptura. Mas era isso, em Goiás também foi assim, o PSD e o DN antes tinha esse controle, né, que ainda se configura em algumas cidades. Mas o fato é que o momento é que o PMDB vive um processo de autofagia, tem um processo de desgaste das lideranças, da principal figura que tem, do Íris, né, esse episódio todo que aconteceu com a candidatura do Júnior, tudo isso corrobora para esse tipo de discussão, que é natural, eu não vejo isso como um problema, né? O PSDB está consolidado, tem o candidato que é o governador Marconi, eu penso que ele deve anunciar isso nos próximos dias, e os partidos que estão ali em volta, né? O PT tenta construir um projeto, tentar se ocupar um espaço, ele viu que tinha um espaço lá atrás e foi tentar ocupar. A candidatura do Vanderlan também, ela está em função do projeto do Eduardo Campos, que também tenta se organizar, mas com muita dificuldade. Eu penso que lá na frente poderá ter aí, que o PT possa realmente fazer uma composição com o PMDB. Não sei nem se com o Íris é candidato, mas com uma conjuntura em que esses partidos estarão juntos, né? E aí você vai ter uma eleição polarizada, em que você não vai ter muito espaço, margem para poder ocupar os espaços. Então, não é indefinição, não. O cenário está mais ou menos encaminhado, o debate está sendo posto, e você tem candidaturas. Eu gostaria até que o Fred falasse que a opção trouxe o material de capa da opção essa semana, que aborda a visão, acho que é cirúrgica, a crise do PMDB. É disso aí que surgem todas as indefinições do processo, né, Fred? Será que é crise ou será que é estratégia? Não, é uma crise mesmo. Isso é uma crise. Né? Não é estratégia. Porque de repente vai que é uma estratégia. Olha, nós queremos ficar na mídia, nós queremos que o Politeia fale a respeito da gente, né? Então, que o Marcelo Helena lá no Rádio Verdade esteja o tempo todo falando PMDB, PT, né? Pode ser uma estratégia também. Se for uma estratégia, é uma estratégia muito amadora. Né? É ruim. Fred, deixa eu ajudar. Não é, Luzeni, porque o discurso de alguns personagens desse processo, ele é totalmente diferente. Aqui, público, o discurso público é um, e quando você vai para aquela conversa de pé de orelha, pé de ouvido, é outra completamente diferente. É crise mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Como assim? Não, peraí, explica direitinho. Então, quer dizer que na frente das câmeras é uma fala, eu concordo, eu não concordo, e aí lá nos bastidores, o que é isso? Não, mas a política é assim, um personagem que passa essa indefinição e tem uma movimentação no final de semana é Ronaldo Caiado. Em tese, ele está isolado e tudo mais, mas existe uma negociação. Se você for conversar com os articuladores da base aliada, não. A chapa está formada, Marconi é candidato a governador, Zé Elton vice, Vilmar Rocha, Senado. Não está fechado. Não está fechado. Tem um movimento aí para colocar o Caiado na chapa, certo? Agora, isso está sendo administrado dentro da base. Não tem essa crise aí. O PMDB não tem segurança nem do nome a governador, e isso não é intencional, certo? Aparentemente, o Íris está comandando esse processo porque ele queria que a definição fosse por agora, e não é. Ele tem problemas. Este episódio do Júnior, e acho até que eu vou até pegar um pouco do material que o Jornal Opção trouxe uma análise interessante, que o telespectador
a gente precisa traduzir essa questão do Júnior, e eu vou trabalhar um pouco no que é colocado nesse material que eu li hoje, que é a questão da visão weberiana do processo, né? Que é justamente... O Weber é um cientista alemão, um cientista político alemão, um cara que tem uma visão clara e é um dos clássicos da sociologia, da ciência política, e é muito claro, prevaleceu nesse processo do PMDB realmente a questão do profissionalismo, do político profissional, né? É aquele que se dedica, que tem a política como sacerdócio, né? E isso o Íris, ele conseguiu, nesse processo, ele acaba ganhando. Não estou dizendo do ponto de vista de ser candidato, mas é no processo, no conjunto. Porque, veja bem, e naquela carta que o Íris entrega, ele fala de questiona a metodologia que estava sendo utilizada por parte do Júnior para ser candidato, que era, ele questionava os aspectos, os valores, né, a questão republicana, nada republicano. O que é aquilo? Aquilo nada mais é do que negócios. O empresário, ele entra na política, ele pensa que a atividade política, ela vale tudo. E não é assim. Não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Você tem articulações, você tem história, você tem todo um cenário. E nisso o Íris conseguiu vencer nesse aspecto e mostrar para o partido que não é só a questão financeira, não é só o dinheiro, né? E então, acho que o Antônio Hermílio de Moraes fez isso na eleição, viu, também. Quer dizer, grandes empresários, quando entram na atividade política, eles pensam que pode fazer tudo, e não pode. Não é dessa forma que o processo político funciona. Luzeni, aí o Jones aqui, você vê o tanto que o discurso político, a prática, o posicionamento político é outro, né? Houve uma época em que o Júnior Friboi se filiou ao PSDB. Foi um grupo de empresários, um grupo de 4 empresários, eu peço ajuda aos universitários aí, eles se filiaram para ingressar na política. Era o Júnior, que nunca conseguiu ser candidato a nada, Isso. O Alberto Borges, da Caramuru, que também nunca quis mexer com nada, o Ciro Miranda, que hoje é senador porque era suplente do Marconi, e tinha mais um que eu não lembro quem era. E na época, Maguito Vilela reagiu dizendo: eu vejo com desconfiança esse negócio de empresário entrar na política. Quem falava? Maguito Vilela, que hoje foi um dos principais pilares do apoio a Júnior Friboi, né, do PMDB. Sustentáculo, o Maguito, né? Você vê, é essa política. É só Maguito? Não, todos são, né, Lazão? Todos são muito iguais, são tudo na média. Isso é, o sim quer dizer não, o não quer dizer talvez, e você precisa aprender a conviver com esse discurso. Diante desse negócio de sim, não, talvez, a gente vai para um intervalo agora, viu, Fred? Depois eu quero que você responda essa questão, porque será que já ficou definido, então? O Friboi desistiu, agora Íris toma as rédeas, né, e assume essa pré-candidatura a partir de agora. Quer dizer, os dois nomes que estavam postos à mesa desistiram da pré-candidatura. Mas e aí? Nada definido. O que pode acontecer, então, daqui para frente? Você pode ligar e participar, 3254-1078. A Thalita Guimarães está ali preparadinha para atender ao seu telefone, conversar com você, trocar uma ideia e passar para a gente aqui também. Faça sua crítica, dê sua opinião, né? Faça sua pergunta. Nós estamos aqui com a bancada para discutir esses fatos que mexeram com Goiás nesta semana. Fatos políticos, não sei. Vamos ver o que vai dar nessa discussão daqui para frente no Politeia, que é pura política. De volta com o Politeia, que é pura política, nesta noite de domingo. Nós estamos debatendo aí os principais fatos, né? Visita da presidente Dilma Rousseff a Goiás, do presidenciável pré-candidato, na verdade, né? Por enquanto é pré-candidato Eduardo Campos. Tivemos o Aécio Neves também aqui nessa semana. E a desistência de Júnior Friboi, né? Aí a pré-candidatura ao governo de Goiás. Muitas pessoas participando conosco já. Eu agradeço muito, né, a todos que têm nos ajudado aí, estão participando, né, com perguntas, né, emitindo as suas opiniões. Daqui a pouquinho eu vou já para essas perguntas, porque eu deixei uma questão para que o Fred falasse, né, comentasse aqui com a gente, que é sobre esse cenário que se desenha aqui em Goiás.
né? Júnior, Friboi, Íris, Rezende, PMDB nós estamos falando e PT. PT já com um nome colocado que é Antônio Gomide, nós temos o PMDB aí nessa polarização, nessa discussão, colocam as pré-candidaturas e depois retiram os dois nomes, né? Retiram. O que acontece? Nós temos agora a definição, Íris é realmente o pré-candidato, ou, quer dizer, se o Friboi sai, a gente imagina que Íris entraria, né? Que é o outro nome. Ou tudo pode mudar e voltar atrás, o Friboi sair novamente e Íris ficar de fora? Olha, nesse exato momento, né, o Friboi abre espaço para o Íris, novamente. Mesmo que Íris não tenha dito nada. Mesmo que ele não tenha dito nada, ele abriu espaço. O Íris tem a oportunidade de se lançar mais uma vez pré-candidato ao governo do estado de Goiás. A aconteceu o seguinte, o empresário José Batista Júnior, o Júnior Friboi, ele desembarcou no PMDB, ele migrou do PSB, que hoje é do Vanderlan, para o PMDB. A gente ouve nos bastidores que ele conversou com quadros importantes do partido, prometendo uma estrutura jamais vista antes. Dinheiro, né? Fala aí, Fred, Isso, dinheiro, exatamente. Prometendo dinheiro, Isso, uma coisa que... O telespectador sabe o que é dinheiro. Peraí, né? coisa que ele já tinha feito no PSB, ele montou uma sede para o partido, Perfeito. apoiou nas eleições municipais candidatos do PSB, o PSB não tinha não isso é aqui. ruim, não, o problema não é esse, o problema é ele não ter aglomerado, né? Sem dúvida. Eu penso também que o Júnior pode ter sido traído também pelo Lula nesse processo, porque o Lula tirou ele do PSB, partido que ele tinha um controle no Estado, vocês citaram aqui, foi para o PMDB e deve ter ido com esse compromisso do PT fazer uma aliança com ele, coisa que não aconteceu. Nós não sabemos, na verdade, o que é esses bastidores, mas de fato houve esse processo e eu não acho que o Júnior recua, ele está fora desse processo aí de disputa eleitoral. Acho que o cenário agora passa a ser outro e a gente vai ter que acompanhar e ver como que o PMDB vai se comportar. Não sei se o Íris também, até porque ele saiu, retirou, talvez a saída política dele seja lançar talvez um outro nome também. Talvez seja assim uma estratégia, não se sabe ainda qual que vai ser o cenário. Mas para o PMDB é realmente um momento de muita dificuldade, tentativa de levantar, né, a sua que você está rindo, Marcelo? Marcelo está rindo ali do outro lado. Eu me diverti porque eu usei um termo que fez um sucesso na sexta-feira. A missão, o convite que está sendo feito é para o Íris desrenunciar. Desrenunciar. Volta. Mas, na verdade, agora ele tem um discurso que é o que ele sempre utilizou, né? O povo quis, quer dizer, o pessoal do PMDB está querendo. A gente conversava aqui, Íris renunciou e colocou vamos dizer, a bomba no colo do Friboi. Olha, a missão é sua, organiza, eu estou fora, organiza a chapa e controla o partido. Eu já brinquei muito desse negócio, batata quente. Exato. Aí o que o Júnior fez agora foi devolver a gentileza. Ele pegou a batata quente e botou no colo do Íris. Ah, é? Então tá aqui. E aí, só completando aquilo que o Jones falou aqui, é muito difícil imaginar que é jogo combinado, que o Íris sai do processo acusando o poder econômico, o dinheiro do Júnior, de afastá-lo do processo. Quando aí vem a informação de bastidor, a constatação do grupo de Íris é que eles tinham perdido a convenção. Isso. Não adiantava ir bater voto na convenção, que eles iam perder a convenção. E agora, o Júnior sai atirando também, dizendo que o Íris mentiu no processo. Então, são acusações, do ponto de vista do discurso, são acusações muito pesadas para ser uma simples troca de gentileza, não um jogo ambiente, combinado. Né, sendo um jogo combinado, em tese, a gente não usa essas colocações pesadas. Cai por terra a minha história de estar com estratégia. O cenário do PMDB é muito complicado, porque, veja bem, tanto se fosse o Júnior candidato ou se for o Íris agora, haverá problemas, sequelas, porque o grupo do Íris, do Júnior, também não vai entrar na campanha do Íris. Não vai. Né? Quer dizer, então já perdeu, o partido já perdeu com isso. E quando o PMDB perde em Goiás, perde as oposições que tentam reconstruir um projeto para ganhar a eleição do governador Marconi, que é quem sai vantajoso, é o grande ganhador desse processo. Olha, o fato é, só para deixar bem claro para o telespectador, que o Júnior, ele tinha cerca de o apoio de 80% do partido, principalmente dos quadros da cúpula do partido, ou seja, os quadros mais importantes. Isso aí é fato.
Não só dentro do PMDB, tanto é que ele atraiu muito, mas muito mesmo, a adesão de outros partidos, por exemplo, o PCdoB. Uma parte do PCdoB, comandado pela deputada estadual Isaura Lemos, quer porque quer ou queria porque queria caminhar junto com o Friboi. Uma outra parte dos quadros assim, mais históricos queria caminhar com o Antônio Gomide. Ou seja, não só o PMDB, mas outros partidos também da oposição, o Júnior conseguiu trazer para ele. Mas agora a coisa fica indefinida. Pois é, mas você acha que tinha 80%? Mas se ele tivesse 80%, não justificaria ele sair, né? Aí é que entra. Como é que um candidato do partido como o PMDB, da envergadura do PMDB, vai sair numa campanha que se anuncia difícil, como vai ser essa de 2014, sem o apoio do maior líder possível. Do partido? Mas se ele tem 80% de apoio lá dentro... Tem do diretório, mas não tem do Íris. O Íris é fundamental na eleição do Júnior. Era fundamental. Se o Íris não entra num projeto político, o Júnior tem o quê? Que história que o Júnior tem em Goiás? Nunca foi vereador, nunca foi nada. Ele precisava disso, né? A situação é o seguinte, que pode ter guardar uma semelhança. No ano de 2000, eu fui cobrir as convenções para definir as candidaturas à Prefeitura de Goiânia e chamava a atenção o PPB na época, que hoje é o PP. Sandy Júnior era o pré-candidato. Só que o acordo já estava feito para o partido apoiar Darcy Corsa. E o povo do Santos fez um barulho lá na Câmara, se olhava assim, pronto, ganhou, mas ganhou mesmo, certo? Fez a convenção. Eu sabia, porque tinha contagem e tudo, faltou, da projeção que eu tinha, faltou um voto que um cara faltou lá. Ele perdeu, porque o acordo já estava traçado, já estava. Quem vota são, no caso do PMDB, são 71 pessoas, né? Isso aí já... E quem conhece o jogo interno lá sabe perfeitamente o posicionamento de cada um, onde é que a giripoca vai piar. Isso. E o Júnior queria que o Íris também queria que ele compôsse a chapa dele, né, na majoritária. Dizem nos bastidores que o Júnior queria que ele fosse ao Senado. Lógico, porque se o Íris Rezende fosse candidato ao Senado, ou for candidato ao Senado, provavelmente ele vai ser eleito por aclamação. Isso é fato. Sim. Mas, pelo que tudo indica, não houve um acordo entre os dois. Ou seja, deixa a entender que Íris não caminharia junto com o Júnior Friboi na campanha das eleições desse ano. Pois é, vamos dar voz aqui à população que está ligando e participando no 3254-1078. Você também pode ligar aqui e participar conosco. O Davi Moreira, lá da Vila Concórdia, mandando um abraço para todos aqui na mesa, né? Especialmente para o Marcelo Heleno e o Jones Matos. Fiquei com ciúmes. O Zé Paulo também, o Zé Paulo lá do Residencial Itaipu, nosso grande colega, né? De todos os dias ele participa com a gente aqui, assim como o Lazão também, né? Que hoje veio visitar a gente. Ô, Zé Paulo, vem aqui também um dia desse no Polité para acompanhar a gente ao vivaço, viu, gente? É na hora mesmo. Tá dizendo aqui, parabéns ao programa, meninos. O Marcelo Alves, lá do setor aeroviário, também participando, perguntando sobre o Íris. Aliás, perguntando não, fazendo uma crítica. Sobre o Íris, isso é jogo do PMDB. Ó, ele pensou mais ou menos como eu tinha aqui raciocinado, né? Isso foi para que o Íris voltasse forte. E é tudo manobra, segundo o Marcelo. O Maione está mandando um grande abraço a todos aqui, está dizendo que aprende muito, viu, Fred? Quando acompanha o Politeia sobre a questão política aqui no estado de Goiás. E o Fernando Alves, para a gente encerrar aqui esse momento, né? Perguntando por que não se escuta falar em projetos políticos, especialmente para deficiente. Gente, segundo ele, deficiente também gera voto. É legal, né? A população falando a respeito, né? Achando que é manobra. Pode sim, pode ser, mas eu acho difícil. Se for manobra, eu volto a dizer, é uma manobra, mas muito amadora. Né? Rachou o partido do meio. O maior partido de oposição do estado de Goiás, sendo, pode ser, eu acho que é a maior legenda hoje aqui em Goiás, em número de filiados, enfim, está dividida. Olha, o Marquinhos, lá do bairro Goiás, mandando um abraço a todos, em especial a Jones Matos. E Jones, você está com uma galerinha lá firme do outro lado, viu? Gostando do seu trabalho. Ali, Antônio Filho, também lá do Jardim América, dizendo que gostaria que a gente debatesse sobre o grande entrave, que é o funcionário público, né? Que ele tem uma voz forte, né? Que as pessoas
no caso, os políticos não podem tirar eles de lá e eles, sim, movimentam muito voto, né, para quem conseguir fazer com que eles entrem na discussão, na conversa, né, ou no projeto desse político. O que vocês acham? Eu acho que o funcionário público este ano pode definir muita coisa, porque a gente sabe que, historicamente, o Iris Rezende não é muito amigo aí dos funcionários, né? E Marconi Perillo agora com um grande problema com os funcionários, inclusive muitos indicativos de greve também. Pode ser um entrave, Fred? O que você pensa? Olha, o funcionalismo público aqui em Goiás sempre teve peso muito grande nas eleições. São quantos mil? Marcelo, que é bom de número? Eu não estou com esse número todo. Eu sei que ela tem uma capacidade para influenciar entre funcionário e familiar, normalmente 20% a 30% do eleitorado, pelo menos aqui em Goiás. Uhum. Isso é uma eleição, define uma eleição. Alguns setores atualmente estão descontentes com o governo, o atual governo, mas só que tem que levar em consideração que não há dúvida de que o governo do PSDB, do governador Marconi Perillo, ele modernizou e nunca o funcionalismo público em Goiás foi tão valorizado, né, nesses últimos governos do PSDB. Isso é fato. Alguns setores estão descontentes, mas eu acho que quando chegar a campanha eleitoral, a coisa pode se... Estão aproveitando desse momento político para poder chamar a atenção? Sem dúvida, estão aproveitando, sim. Né? Não só aqui em Goiás, em vários estados. A gente viu agora a greve da PM de Pernambuco a situação é tão grave nesse item aí. A Folha de São Paulo traz um material hoje, estimando em 3 mil o número de paralisações no Brasil hoje. Hoje, 3 mil. Aqui em Goiânia mesmo, o governo é do PT, tem amanhã a rede municipal pode parar, tem agente de trânsito parado, você tem guarda civil metropolitana parado, e nesses casos aqui, a maior parte é coisa que já tá acertada tudo, é plano de carga e salário que já foi aprovado, já devia ter sido colocado em prática e não é. E aí, nessa história aí, eu fico com dó do servidor público, que está no mato sem cachorro. Ele ouve crítica, expor o Iris e o Maguito com um histórico aí de não valorizar o servidor público, o Marconi com muitos problemas, o grande problema do governo hoje é caixa para fazer esse investimento, para manter a máquina funcionando, e o funcionalismo entra nessa conta aí. Isso. E o PT também que não consegue. O prefeito de Anápolis esteve aqui e reconheceu que a remuneração dos servidores não é a que seria ideal, e Goiânia com problema também, então é ruim. E com outra coisa, o PT, que é o histórico, né? Nasceu do movimento sindical, tudo, tem uma outra declaração do Luiz Inácio, que não é o Lula, mas é o Adams, advogado-geral da União, dizendo que o governo federal está preparado e vai barrar qualquer tentativa de greve da Polícia Militar nesse período pré-Copa. Certo? Então, virou um trem assim, verdade, que você não tem para onde correr, Marcelo, nessa análise. E o telespectador, acho que é preciso fazer um pouco dessa análise. Eu venho falando isso no programa com o Marcelo. Primeiro, eu vou mandar um abraço para o Davi, que é uma liderança da Vila região, Concórdia. da Vila Concórdia, ali Vila Pedroso, aquela região. E o Marquinhos é do bairro Goiás aqui também, parceiro nosso. O nosso Ulisses, o Lazão também sempre estão participando. São lideranças comunitárias, né? Que vivem o cotidiano, o dia a dia da cidade aí. E são pessoas que a gente precisa estar sempre trabalhando. Mas o fato, esse debate, eu venho fazendo ele com o Marcelo sobre essa questão das greves. E o PT, de certa forma, é prova do seu próprio veneno, né? Porque um partido que foi construído, a sua trajetória, como o Marcelo colocou, foi dentro, né, sua estrutura, não só nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, mas também o sindicato. Esses dois pilares é a formação básica do PT, né? E hoje o PT chega ao poder e não tem condições políticas de fazer reformas. E uma das reformas importantes que o PT e o país precisa, duas, que são juntas, é a reforma trabalhista e a sindical, né? E é preciso ter coragem para enfrentar esse debate. E o PT não tem, porque está comprometido.
O PDT que controla o Ministério do Trabalho, é um partido que é contra tudo isso, que precisa modernizar o país. Então são greves, essas greves que estão acontecendo. Não é possível isso. Tem setores da economia do país que não pode ter greve. Isso não existe, não é possível uma nação. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas tem que ter dispositivo também então, para poder resguardar o direito claro das que pessoas. tem. É preciso ter mecanismo. É preciso ter um plano de cargos, né? É preciso ter... O sujeito, quando presta um concurso, ele sabe as regras do jogo. Ele tem uma perspectiva de crescimento. Ele tem uma perspectiva, ele não vai ficar ali engessado. O que o Jonas está falando é que nós não temos uma regulamentação. A polícia, por exemplo, a polícia não tem greve, tem o tal do aquartelamento, mas isso também não está regulamentado. Nós vivemos aqui a última crise do transporte coletivo. O que é? A convocação à greve feita, paralisação na marra por um sindicato que não representa. Não está legalizado. A dizer que não, né? Não. Aquele grupo pode ter legitimidade, mas não tem legalidade. Certo? E ninguém faz patavina nenhuma para regulamentar isso. Não, e eles estão fazendo parte das discussões. Sim, mas é um absurdo que dentro de uma mesma base, no caso aqui a região metropolitana de Goiânia, vamos pegar esse, para que 2 sindicatos para representar a mesma categoria no mesmo lugar? Na verdade tem só um, né? Na verdade só tem um. Não, hoje tem um, mas aí tem o outro. E permite-se o outro. A legislação não deveria permitir essa brecha. E o outro é um sindicato, acabou. Não pode. Mas na verdade, Marcelo, houve a construção de um outro sindicato, porque esse sindicato é pelego, faz acordo com o patrão, com o CETRANSP, por exemplo, fazer acordo com o CETRANSP. Mas eu quero ver se vai mudar muito, viu, Johnny? E não fazia assembleias para legitimar o que eles discutiram. Eles faziam acordos e estava resolvido. E houve uma rebelião por parte dos motoristas, dos trabalhadores. E que foi natural. Acho que a gente precisa entender isso aí. E está acontecendo isso no Brasil inteiro, em todas as categorias desse problema. Em São Paulo, a mesma coisa. Esses acordos. É por isso que é necessário, é fundamental. O que o Marcelo está falando aqui é grave, é sério. O país precisa enfrentar esses problemas. Porque senão nós vamos... Isso aqui vai virar avacalhação. É a tal da crise de representatividade. Crise de representatividade. Olha só, falando de Copa do Mundo, de representatividade, aquele negócio todo, né, relacionado à política de apoio. E a gente viu, nós até fizemos um debate aqui, né, Marcelo, falando a respeito disso, e nós estamos colocando aí no nosso jornalismo também como que a população está vendo. E com base no que vocês estão falando, eu me remontei a uma história dessa semana, que a manicure, ela pintou as unhas, né, de verde e amarelo, e a filha dela criticou muito essa atitude, porque falou, mãe, que é isso? Vivendo um momento desse no Brasil, com tanta corrupção, com tanto problema, né? Tantas manifestações, e você aí torcendo para o Brasil. Quer dizer, essa nova geração que está aí, ela tem um pensamento diferente e ela vai para as ruas agora, né? Isso deve mexer, né, com esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. O que vocês pensam disso? Porque antes que era normal a gente pintar a unha, colocar um cabelo colorido, né, Marcelo? Já teve até cabelo amarelo aí, com vermelho, com azul, vermelho, verde, né, as coisas da bandeira, até branco também. Sempre usar a roupa, né, a nossa, o manto sagrado, né, a camisa da seleção. Agora a gente não está vendo isso mais. Vai mexer. Nessa aqui eu vou fazer o seguinte, eu não sou igual aquele doido ali não, que é da esquerda, aquele lá, ele torce para a Argentina, em qualquer lugar, o Lazão. Mas a camisa da Argentina é linda, né? Não interessa, mas ele torce para a Argentina. E eu conheço um amigo meu que torce para a Argentina também. Na verdade, ele torce contra o Brasil, é isso? Eu não acredito que o Brasil vai ser campeão, porque eu acho que tem seleção melhor. Eu particularmente. Mas a gente já viu isso em outros momentos e torceu para o Brasil. Isso é natural, a gente vestir a camisa da seleção e torcer, isso é natural. Não precisava ter... Mas não está sendo mais, a gente não está vendo isso. Mas o problema é outro, é que a Copa é aqui e nós temos os problemas. A revelação que tem no final de semana aí é simplesmente horrorosa. E que é um dos pontos aí da briga, da discordância do Ronaldinho, o que já foi que é meu colega hoje, já foi fenômeno, hoje é meu colega gordo, com a presidente Dilma. O Ronaldinho, precisa ser entendido, ele foi colocado como um fantoche, lá um bobinho, para fazer propaganda da Copa. Só que o Ronaldo hoje, mais do que um ex-jogador, ele é um homem de negócios. Sem dúvida. Certo? Ele tem um escritório que cuida da vida de jogador. Aliás, Marcelo, só um adendo. Eu sempre contestei um Ronaldo ser
o cara que pudesse representar. Esse papel deveria ser de um cara como Falcão, Pelé. Uma figura de Pelé. sabe, o Ronaldo não tem essa postura. Mas o Ronaldo foi escolhido. A gente tem que entender que ele é um homem de negócio. Tem que saber também quem quer ser representado. Mas ele foi escolhido para fazer, mas ele é um homem de negócio. Ele está circulando no meio do futebol. Ele tem contato com dirigentes do futebol brasileiro. Ele tem contato com gente do futebol mundial. E ele sabe qual a imagem que o povo da FIFA já não vai fazer isso mais, porque não tem lugar, sabe que a Copa vai ter que ser aqui, não tem essa história de mudar de lugar. Mas não o tem fato vai repercutir nas eleições. Vai dar mal. Muito mal. Ficar mal cheiroso. Quando o Ronaldo fala que está envergonhado com os atrasos, é porque ele deve estar de saco cheio de ouvir o povo dizer assim, mas que paizinho é esse? Prometeu o metrô em tal lugar e não vai ter. Prometeu fazer isso em tal e não vai ter. Os estados estarão sendo utilizados. E a outra declaração que foi dada pelo eterno presidente Lula nessa semana é reveladora. O Lula diz que é babaquice pensar em metrô. Os estádios estão prontos. Vai para o estádio Jumento. Olha, tá bom. Perdeu. Não, mas perdeu o foco, porque não tem o que discutir. O Brasil não deu conta. O Brasil não deu conta de fazer as obras que se comprometeu a fazer com a FIFA. Pronto. E vai terminar depois da Copa? Então, o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, a questão das obras, é o mesmo que aconteceu com o Pan-Americano. Fez aqueles Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007. Tinha obra que não tinha terminado, mas o evento transcorreu da mesma forma. Agora, a questão da Copa do Mundo, questão de protesto, vai ter protesto? Vai. Mas não vai ser da mesma intensidade do ano passado. Você acha que não? Não vai ser. Por quê? Eu acho que toda aquela, por exemplo, aquela empolgação de quem são as ruas, aquela coisa toda, esse ano não vai ser diferente, não vai ser igual. Mas será que não pode ser? Porque naquelas manifestações a gente via o povo todo aglomerado junto. Isso, mas... Será que não pode ser mais disperso agora? Olha, você pode observar que no ano passado, nas primeiras manifestações, né, quem saiu foram famílias, estudantes, foram pacíficos. O povo. Entretanto, quando nas outras manifestações, as derradeiras, entraram os black blocs, que começaram a fazer aquela anarquia toda. Também. Alguns partidos de extrema esquerda também se infiltraram no meio dos manifestantes, começaram a quebradeira, enfim, afastou um pouco as famílias, enfim, a classe média que saiu às ruas. E esse ano eu acho que vai ser diferente do ano passado. Não vai ter toda aquela intensidade, vai ter protesto? Vai. Mas não vai ser igual ao ano passado. Pois é, mas o fato as pessoas estão mudando o pensamento, essa nova geração está chegando aí, vai dar trabalho nas próximas eleições. Acho que já deve repercutir de alguma forma nessa eleição. Mas isso é positivo. As pessoas... Não, muito positivo. A juventude brasileira... É politizar a população. Você pode... Eu acompanho nas redes sociais a inquietação, a manifestação contrária por parte dessa juventude, desses grupos, dessas pessoas que contestando, há uma contestação sim. E haverá participação no processo eleitoral, porque terminou a Copa, você já vem com o processo eleitoral. Eu penso que essa campanha, essa eleição, ela vai ter uma participação muito, muito intensa da população. Dando a sua opinião sobre o seu candidato, muito crítica, acompanhando de perto, exigindo, cobrando propostas claras, concretas. Aqui, nós estamos vendo isso aqui. Você veja a manifestação as pessoas que estão ligando e participando aqui com a gente. Olha, nunca candidato de oposição teve uma oportunidade tão grande para ganhar a eleição. O cenário é favorável. Né? Agora, isso não quer dizer que esse candidato vai chegar e vai ganhar a eleição. Precisa convencer o eleitor, seduzir, no bom sentido, esse eleitor a acampar ali, a mostrar. Marcelo, o dado... o que o Marcelo está falando é tão claro, eu acho que a Luzeni vai falar sobre isso, 67% da população, nessa última pesquisa que aconteceu essa semana do Ibope, querem mudança de rumos. E ela quer mudança de rumos com outro presidente. Com a Dilma é 25% só que optam. Então, esse cenário aqui, ele demonstra claramente que há espaço para crescer as candidaturas de oposição que aparecerem. Eles não conseguiram ainda capitalizar. Eu até acho o porquê disso. Tanto o Aécio quanto o Eduardo são figuras desconhecidas da população. Eles são conhecidos no seu estado, mas nunca disputaram a eleição presidencial. Quando eles forem por vídeo e se tornarem conhecidos, eles poderão passar a opção. Até porque ambos têm trajetórias. Um é filho, ambos são neto
de figuras que marcaram a política brasileira. Um é neto do Tancredo, o outro é neto do Miguel Arraes. E fizeram boas administrações. Então, são figuras que vão dar muita discussão política para esses grupos que estão insatisfeitos. E outra coisa, a definição do eleitor, o PT está dando uma grande contribuição para a definição desse eleitor de oposição. Que eu sempre achei, as pesquisas indicam que Eduardo Campos é o candidato a presidente que tem mais a crescer, justamente pelo fato de ele ser mais desconhecido. E nesse campo, né? Ele está aparecendo muito bem, né? Não, só que aí o PT vai atacar o Aécio. Aí o Aécio está surgindo como vítima, e se a população, o eleitor, não quer votar na Dilma e no PT, e o PT não quer o Aécio, pode dar ligação. Só tem um diferencial, é a estrutura partidária, Fred. Então, a estrutura partidária do PSDB na reta final é muito maior do que o PSB. Aí isso pode ter o diferencial, influenciar no processo. E outra coisa, isso não é um fator novo. Basta dizer que na eleição presidencial, a última, se Marina Silva tivesse uma estrutura nacional, ela muito provavelmente chegaria ao segundo turno e poderia ser presidente da República hoje. Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente, divergente do exatamente. Eu acho que a presidente Dilma, ela tem sim grandes chances de ser reeleita. Não vai ser no primeiro turno, porque o PT é ruim de fazer. Nem o Lula conseguiu vencer de primeiro turno. Vai ter um segundo turno. Mas eu vejo um cenário favorável à presidente Dilma do que dos candidatos de oposição. Pois é. Eu analiso dessa forma. Vamos fazer um intervalo agora? Estou até aqui com informações, né? Falando a respeito dessa pesquisa que foi divulgada nessa semana, e eu vou ler alguns dados depois do intervalo, e você pode ligar e participar com a gente aqui, dando a sua opinião, né, fazendo a sua crítica, fazendo a sua pergunta também. Por favor, participe aqui da nossa mesa, né, para a gente discutir o Brasil, discutir a política, porque, na verdade, a política ela é só o começo de tudo. O final a gente sente aqui no bairro, tá bom? Então, a gente vai para o intervalo e volta já falando a respeito aí dessa pesquisa que mexeu com o mundo político nessa semana também. Estamos de volta com o Politeia, que é pura política neste domingo. Muitas opiniões, né? Muitas pessoas entrando aqui na nossa conversa, né? Falando a respeito dessas questões. Iris, Friboi, Gomide, nessas visitas ilustres que nós tivemos no mundo da política aqui em Goiás nessa semana. Né? Obra importante como a Norte-Sul, né? Ferrovia Norte-Sul, nessa semana também sendo apresentada. Pedindo para a gente esperar um pouquinho, mas não, espera um pouquinho para vocês falarem dos números. Deixa para o final do programa, fala um pouquinho agora sobre a questão local. E a gente vai atender, então, o pedido, né, dos nossos telespectadores, porque a gente falou muito da questão nacional. Vamos, sim, falar, então, algumas opiniões. Eu vou dizer aqui, por exemplo, o Arlan Batista, do setor Eli Forte, ele dizendo, olha, diante deste problema aí do PMDB, fica a dúvida. Como a gente abre mão do Iris, um homem que fez a história aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, por um candidato que é empresário, claro, mas que ninguém conhece. Então, ele tem essa dúvida, né? Como a gente pode trocar o certo pelo duvidoso? O Ivan Nogueira também falando sobre essa questão de Iris e Friboi, lá da Cidade Livre, ele diz, o Iris não usou, é uma pergunta, né? Não teria usado aí Friboi como boi de piranha? Não sei se ele quis fazer um trocadilho, Friboi, né? de piranha? Friboi... Não falei isso, Marcelo. Não, eu que estou interpretando o que o Ivan quis dizer. Tá. Não seria boi de piranha aí, né? Isso não causou um tumulto aí, né? Uma crise dentro do PMDB? Nós falamos aqui que sim, né? Há uma crise instalada. Eu perguntei se seria aí manobra, me disseram aqui os meninos que não, né? Acham que não tem nada a ver. O Júnior Pinheiro, lá também do Parque das Nações, participando, dizendo, na verdade, para mim, isso é uma jogada política. Ele comunga comigo, ó. Iris vai ser candidato a governador, Gomide a vice e Friboi sai ao Senado. E ele arrisca aqui dizer, Friboi não sai do PMDB. E só para a gente encerrar aqui para vocês comentarem, o João de Barros, lá da Vila Mauá, que nome legal, né? João de Barros, adorei. É uma liderança comunitária lá do... Exatamente. Sobre a Copa, o Brasil não tem capacidade para sediar o evento, não devia ter feito isso, deveria ter investido em segurança e saúde. Vamos lá, Fred. Olha, a questão novamente a questão do PMDB, do Friboi, do Iris... Friboi não sai. É uma incógnita. Se teve aquele movimento Volta Iris,
não custa nada ter o movimento Volta Friboi. Não tem nada a perder. Não vai desfiliar agora, não. Gente, não eu acho que tudo vai mudar na hora da convenção. Tá chegando, é mês que vem. Não, até porque, Luzeni, ele não precisa fazer isso. Ele já mandou recado. Quando o prefeito de Iguapó, Luiz Juvencio, anuncia, estou desfiliando do PMDB, porque eu não concordo com essa mudança de candidato, o recado do Júnior já foi dado. Olha, tem um grupo de prefeitos que me apoia e esse grupo vai sair do PMDB se eu não for o candidato. O recado já foi dado por um prefeito que anunciou a desfiliação. Olha, o Ulisses, que é líder comunitário, né, sempre aqui apoiando a gente, faltou a pamonha hoje, viu, Ulisses? É uma figura, né? Ele tá falando assim, olha, eu fiquei com ciúmes, né, porque tinha dado abraço especial aqui para os meninos. E falou, agora eu mando um abraço a todos, nominalmente. A Luzeni, o Marcelo, o Frederico e o Jones. E, claro, toda a equipe, para não ficar aí o pessoal atrás, né, sentindo ciúmes também. O Valdivino Cândido de Aparecida de Goiânia está dizendo, gente, vamos falar sobre a classe trabalhadora? Qual o valor do trabalhador brasileiro em relação ao salário mínimo, gente? Ninguém fala mais sobre o salário mínimo, que não está valendo nada. Eu acho que o salário mínimo até que não está pouco. O difícil são os preços lá no supermercado. Vocês não acham? O problema é que houve uma valorização do salário mínimo e fora disso aí, há pouco o que conversar, né, Fred? Parece que os outros salários também vão achatando. Parece que a estratégia é se aproximar cada vez, aumentar essa massa de quem ganha salário mínimo, e isso vai ser o salário de todos. O Paulo de Farias, Marcelo, está falando aqui, ele é de Aparecida de Goiânia, ele está dizendo que vai acontecer uma Assembleia Geral entre todos os funcionários municipais aqui em Goiânia e estão prometendo parar a cidade, segundo ele, né, informando aqui para o Politeia, está dizendo que vai pedir esses funcionários, né, reunidos, vão pedir a saída de Paulo Garcia da Prefeitura. Mas é um processo complicado, eu já falei isso aqui. Esses momentos fora, que já começou, o Fora Paulo, que reuniu 14 pessoas na Praça Cívica, na sua primeira edição, fiasco, 14 pessoas. Ele vai no mesmo processo dos Fora Dilma, do Fora Marconi e outras coisas. Acho que não é esse o caminho. Porque contra o Paulo, por exemplo, o que tem contra ele é incompetência. Basicamente é incompetência. Leniência do governo. É leniência, é problema de gestão. Não existe contra ele, a figura do prefeito, denúncia, ele está envolvido em irregularidade e tal. Isso não existe. Se a população de Goiânia entende que escolheu mal o seu gestor, tem que aguardar a próxima eleição e trocar. Certo? É diferente do Fora Collor, por exemplo, que tinha denúncia de esquema, de financiamento de campanha e tudo mais, que levou ao impeachment do Collor. O resto é tentar igualar movimentos políticos que são diferentes. Pois é, o Chiquinho de Goianápolis, viu, Jones? Você vai participar agora. Já aproveitar para deixar seu ego um pouquinho mais massageado, viu? Tá dizendo aqui o Chiquinho lá de Goianápolis, adoro o programa, sempre acompanho o Politeia, abraço a todos e especialmente a Jones Matos. O Jones hoje está com fãs aqui de carteirinha. Não, viu? O Chiquinho foi candidato lá a prefeito de Goianápolis. Ganhou a eleição com ele? Não, ele ficou em segundo lugar na eleição lá, mas é uma liderança, é uma figura que tem um trabalho lá no município. Pois é. Tem aqui um ouvinte que não quis se identificar, mas gostaria de colocar a opinião, né? Que está dizendo que é da Comorg. A gente entra nessa questão de funcionário público, né? É da Comorg, não está contente com a colocação do nome de Iris Rezende, porque ele disse que ele não foi um bom prefeito para os funcionários e está dizendo aí, olha, o que deveria ser feito é ter um plano de carreira, né, ter aí também uma melhoria de salários e de condições de trabalho. Quarta-feira é um dia do Gari e estamos aí descontentes, segundo ele. Um grande abraço a todos os garis, né, de Goiânia que estão passando por um momento difícil. Né? Parabéns para eles. Parabéns, né? Parabéns porque eles têm conseguido fazer com que Goiânia aí se mantenha, né? Apesar de todos os problemas. Então, vocês acham que muitos funcionários podem continuar com essa mesma opinião aí desse ouvinte que não quis se identificar? Quer dizer, não querer ir porque ele não tem essa boa relação? Eu vejo que, historicamente, eu acho que o PMDB teve sempre problemas com essa categoria, né, de funcionários públicos, desde aquele episódio em que o Iris, quando assumiu o governo, exonerou aí um decretão, 20 mil pessoas, etc. Então, esse estigma, esse
ficou marcado na história do partido, que em todas as eleições tem que ficar dando explicações para a sociedade, etc. Mas eu não sei se isso vai ser o grande, né, o mote da campanha, se isso vai ser o determinante. Nós ainda não sabemos qual que vão ser os elementos que vão ser fundamentais de debate nessa campanha. Vai ser a gestão pública, a eficiência da máquina, como é que vai se dar esse processo. Então, a gente está trabalhando pesquisas para poder identificar esse processo, né? Na verdade, enquanto não acabar este evento da Copa do Mundo no Brasil e a gente começar as eleições mesmo, nós não vamos ter condições de fazer uma leitura clara do processo. Porque o resultado disso tudo pode mudar, pode dar uma conotação. Não estou dizendo que ele vai ser fundamental se o Brasil for campeão ou se for derrotado. Não estou dizendo isso. Eu estou falando porque o eleitor, neste momento, ele não está preocupado com a eleição ainda. Ele não está participando do processo, né? É tanto que ele não diz certeza que vai votar no candidato fulano de tal. Há muita incerteza nesse processo. Então, isso pode migrar muito. O cenário ainda é nebuloso. Essas manifestações que tiveram ano passado, elas vão voltar. Talvez não, Fred, com a mesma intensidade. Mas elas vão voltar e o eleitor vai dar resposta. E a resposta vai ser a participação dele no processo eleitoral. E isso, a tendência é de ser contra o governo. É de quem está no poder, porque a contestação, seja ele qual for, do PT ou do PSDB. Então, é isso, essa incerteza, essa insegurança que nós não temos, não sabemos ainda. E a gente está assistindo também, nessa fase de nome A, nome B, quem vai ser candidato a isso, quem vai ser candidato a aquilo, mas até agora ninguém discutiu projetos. Foi o que o nosso ouvinte, o telespectador aqui falou, né? Qual é o projeto de Júnior do Friboi para o estado de Goiás? Não é só isso. Os presidenciáveis até agora não apresentaram para a sociedade brasileira uma pauta. Existe uma pauta extensa de reivindicação e os presidenciais, eles estão discutindo elementos, coisas que não é o que a sociedade brasileira quer. Quer dizer, ela quer ruptura, mudança, em determinados momentos, resolver o problema do país. E não há até agora, eles ficam aí tentando, um fala uma coisa, outro fala outra, mas enfrentamentos das questões, reformas que realmente vão mudar, reivindicações, demandas da sociedade moderna, não se fala em absolutamente nada. Até agora, nada. Então, esse enfrentamento com a sociedade, com o povo, ele vai ter que ter. Né? E eles vão ter que dizer para a sociedade brasileira como é que vai ser mudado, como é que vai ser transformado para mudar, para continuar o país. Se eles não querem o governo que está aí, então como é que nós vamos querer daqui para frente? Qual que vai ser a mudança? O que o Aécio propõe? O que o Eduardo propõe de melhor do que está aí? E é esse o desafio de cada um dos candidatos. Agora só tem um ponto aqui, Jones. Isso tudo, eu acho que é por aí mesmo, ninguém vai apresentar proposta agora, todo mundo tateando, inclusive testando qual que vai ser a reação dos candidatos em relação a temas delicados, alguns até pessoais, mas a diferença que tem, isso já foi colocado aqui, e é em função desse probleminha que o PMDB tem na mão para resolver, é que as chapas nos outros estados estão sendo definidas. As principais chapas estão movimentando, a convenção começa, o período de convenção no dia 10, mas os acordos já estão em curso. As principais candidaturas já estão, as principais chapas estão se formando e sendo apresentadas para a sociedade. Porque a gente tem que entender também, é isso mesmo, nós deveríamos ter uma sociedade mobilizada, discutindo seus problemas, buscando soluções, tudo. Mas, no ponto de vista dos partidos e dos políticos, esse é o momento de definição de chapa. O problema é que aqui em Goiás não se chegou ao final, porque, aliás, em alguns casos não chegou nem no começo, que é para definir a cabeça de chapa. Primeiro você define nomes mesmo, é natural esse processo. Né? Depois você discute projetos. Vamos falar então da pesquisa, que nós já estamos indo para o final do nosso programa. A pesquisa Ibope foi divulgada esta semana, né, na quinta-feira ela foi divulgada, né, dia 22, e os três candidatos, os principais pré-candidatos, né, que é Dilma, Aécio e Eduardo Campos, subiram aí na intenção de votos. Segundo a pesquisa,
A presidente Dilma aparece com 40% das intenções de voto na eleição deste ano. O segundo colocado da pesquisa, Aécio Neves, com 20%. O terceiro, Eduardo Campos, com 11%. E aparece também aqui o pastor Everaldo, né, em quarto lugar, do PSC, exatamente com 3%. Outros pré-candidatos, né, somam aí, segundo essa pesquisa do Ibope, 3% apenas, né? Agora, lembrando, mais uma vez reforçando, que os três cresceram. Dilma, na pesquisa anterior, estava com 37%, Aécio com 14% e Eduardo Campos com 6% apenas. O Eduardo teve um crescimento significativo, né? Progressivo, porque de 6 para 11 foi significativo, né? E alguns comentaram, como, por exemplo, o Aécio Neves, né, pré-candidato do PSDB, dizendo que o que ele está vendo é crescimento das oposições e indicando cada vez mais um segundo turno, ele e Dilma Rousseff. E Eduardo Campos usou as redes sociais, mas aqui em Goiânia também essa semana ele falou a respeito, né, nesse evento da construção, dizendo que ele está vendo isso também na mudança de pensamento, de paradigmas da sociedade. A população quer coisas diferentes, ideias e pessoas também diferentes. Vocês comungam aí com essa ideia, né, de Eduardo, que é bem parecido, né? A mudança de opinião da população, a população querendo coisa diferente? Tem que perguntar primeiramente, por exemplo, quer diferente, quer mudar. Mas a pergunta que tem que se fazer é mudar para quem? E mudar o quê? E mudar por quê? Acho que essa é a pergunta que eles deveriam estar respondendo também, já que eles querem mudança. Será que a população sabe disso? Não, o que a população não quer? sabe. Não né? sabe. Eu vejo uma certa divergência do discurso dos dois candidatos da oposição. Se a população não sabe, vai ser difícil para eles também, né, Fred? Porque, por exemplo, eles falam que quer dar uma continuidade ou até ampliar os programas sociais do governo, principalmente que foram, digamos, sistematicamente aumentados durante o governo do PT. As duas gestões do presidente Lula. Alargaram bastante a base de... Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo que eles dizem, têm esse discurso que querem aumentar, ampliar os programas sociais, eles também estão com um discurso que vai contra, é contraditório, que é o Estado mínimo, que até uma agenda neoliberal, que é a mesma adotada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, os dois governos do FHC. Então, acho que eles deveriam explicar melhor que agenda política é essa deles. Eu, na verdade, acho que a pesquisa nesse momento é uma fotografia do momento, da circunstância. O eleitor, digo novamente, ele não está envolvido em processo eleitoral. Quem está fazendo política agora são os partidos, internamente, né? E a imprensa que acaba divulgando e etc. Mas eu até quero esperar um pouco os dados do Datafolha, porque eu acho que o Datafolha tem mais credibilidade nesse processo de avaliação. Acho que a gente trabalha mais os números do Datafolha, é melhor para a gente fazer essa análise. Talvez confirme esses números ou não, até porque a metodologia é diferente. Mas, volto a dizer, esse momento ainda não é um momento em que você tem segurança no dado ainda. Ele é muito tênue, o momento político ainda é muito conturbado. Após as convenções, acho que você consegue já começar a definir um cenário de discussão, e aí entra no que você está falando, em propostas, né? No que cada um quer de melhor do que está acontecendo, né? E de transformação para o país. Acho que aí nós vamos ter que aguardar um pouco mais. Eu vejo com certa naturalidade esse aumento nas pesquisas desse bom desempenho do pré-candidato Eduardo Campos, porque ele vem de uma região importante que é o Nordeste, que nas últimas eleições sempre foi um peso assim, nas decisões, né, de cada pleito. Não, mas não devia ser, porque o PT está investindo muito no Nordeste. Não, né? mas tem um problema, O Lula é filho do Nordeste. Sim. Lá de Pernambuco, inclusive. E fez questão de percorrer. Esse esforço que a Dilma está fazendo é porque esse discurso do Eduardo Campos de que nós estamos órfãos, precisamos de alguém para nos respeitar, isso tem uma força muito grande no Nordeste. Eu estive em Salvador em outubro e aí eu falo motorista de táxi, motorista de ônibus, gente gente do povo mesmo que sente essa carência, certo? Então, e aí tem muita gente que fica, você divulgou aí os números da pesquisa estimulada, e é isso que todo mundo vê. Serviu essa pesquisa para quê? Para Dilma falar assim, não, parei de cair, e ela conseguiu o apoio do PTB nesses últimos dias, a formalização do apoio do PP, e conseguiu estancar a sangria dentro da base aliada dela. Para o Aécio é muito bom, mostra que ele foi o candidato que mais cresceu, ele está
intensificando as conversas para definir vice, buscar partidos que o apoiam e tudo mais. E o Eduardo Campos da mesma forma, ele praticamente dobrou a sua intenção de voto. Só que o dado continua esse, quase 70% da população continua ansiando por mudança. A maior parte continua sem indicar candidato na pesquisa espontânea, quando você não mostra o nome do candidato. E para Dilma ainda, o dado muito ruim é que a rejeição a ela continua no mesmo patamar, acima dos 30%, que é preocupável em qualquer eleição, e mais, não cede a má avaliação do governo dela. A mesma pesquisa tanto que mostra uma figura da presidente como do governo. Mas assim, o governo é mal avaliado. Tem mais gente hoje que avalia o governo como ruim ou péssimo do que aquele que avalia como bom. Agora, o fato que eu vejo dessa pesquisa, a gente já está indo para o final, viu, gente? São 11h25 agora, mas o fato concreto é que teria segundo turno se fosse nesse cenário apresentado. Com certeza. Sem dúvida. Caminha a eleição para ser decidida em segundo turno, isso é claro. Os dados aí apontam empate praticamente. Se você somar e com certeza os outros institutos que forem fazer pesquisa vão dar esses números. Esta eleição vai ser decidida no segundo turno. Não sabemos com quem ainda, né? Quais serão os candidatos que estarão no segundo turno. Rui Falcão também comemorou a pesquisa, dizendo que, apesar de ter um segundo turno aí previsto, né, disse que o grande problema, foi muito bom para Dilma. Um personagem como Rui Falcão, que comanda um partido do tamanho do PT, que é o partido governista hoje, ele comemora um resultado, não sabe por quê, só olhando essa subida de 37 para 40. Não comemora não, você sabe, né? Diz que não gosta, inclusive está até não gosta, nos jornais. Eu que gosto. Você não quer saber disso, não. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, então. Essa discussão hoje foi riquíssima. Nós falamos de Goiás, de Brasil, aqui de Goiânia especificamente, né? Tratamos sobre várias vertentes da política, do mundo político, aquilo que movimentou a cidade. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Frederico, né? Frederico Vitor, por estar aqui conosco. Ele que tem uma coluna, né? Sempre escreve para o Jornal Opção, que é um dos maiores. Para mim, é leitura obrigatória toda semana, né? O Jornal Opção que sempre traz para a gente uma análise, uma visão diferente da política aqui, não só no estado de Goiás, mas no Brasil também. Obrigado, venha mais vezes. Obrigado, eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço aos telespectadores, né, que estão nos assistindo. Agradeço você, Luzeni, ao professor Jones, ao Marcelo, e uma boa noite para todo mundo. Uma boa semana. Agradecer aqui também o professor, né, que participou com a gente, Jones Matos, ele que sempre está aqui com a gente com uma opinião, trazendo, né, uma análise crítica para a gente entender um pouquinho melhor do que acontece no mundo da política e o que pode vir com fatos que a gente tem repercutido, né, falado aqui, divulgado na Rede Fonte de Comunicação. Obrigada. Volte mais vezes também aqui no Politeia, sempre com a gente no Rádio Verdade. Amanhã, inclusive, de volta, né, com o Marcelo Helé. Não, o Jones é quarta-feira. Quarta-feira. Mas, de qualquer forma, se tiver fato político, ele está lá com o Marcelo. A gente abusa dele. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui com o Luzeni, o Fred aí do Jornal Opção. Manda um abraço pro Euler Belém, que é nosso parceiro, o Marcelo, nosso colega aqui do Rádio Verdade. A turma que está ali, o Ulisses, o Lazão, nossas lideranças comunitárias, todos que ligaram, muita gente aqui, é difícil, né? Não deu pra gente falar tudo, mas... Boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Marcelo, amanhã, Rádio Verdade, 8 horas da manhã, e domingo que vem, se Deus quiser, aqui. Com certeza. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fred, Jones, Luzeni. Fred, o Euler foi meu colega, viu? Formamos juntos, viu? Ah, bacana. Tá? Você manda um outro abraço para ele. Manda sim. Já vai levar o do Jones, leva o meu também. Manda sim, leva sim. Tá bom? Boa noite, gente. Um grande abraço, obrigada a vocês que estiveram aí conosco, né, nesse período de 1h30. São agora 11h30, em ponto, né? Vamos embora para casa, vamos descansar um pouquinho. Uma ótima noite para todos, né? Restante de noite, uma semana abençoada. Fique aqui na Rede Fonte de Comunicação. Nós temos uma programação voltada para você e para sua família. Se Deus quiser, semana que vem de volta com o debate político aqui no Politeia.